Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, povo do avivamento. Glória a Deus. Estamos aqui com a equipe de adoração e a equipe da mídia nesse culto que está sendo levado para o seu lar, né? O culto online, porque nós estamos dentro de uma fase vermelha em que não podemos estar aqui nos reunindo, né? Mas estamos aqui aproveitando para transmitir para você uma bênção para a tua casa, uma bênção para o teu lar. E estamos falando sobre o que? Avivamento. Amados, é nesse tempo de angústia, no tempo de que nós precisamos clamar ao Senhor, que nós precisamos buscar mais ao Senhor. Então, existiu em outros tempos, muitas situações, muitos momentos, que o povo também precisou se despertar para um avivamento. Por que ele precisou se despertar? Porque é como diz a palavra: levanta-te tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, muitas vezes tem pessoas que estão no sono da indolência, amém? Ou seja, não estão se apercebendo de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. E às vezes as coisas se agravam. Para quê? Para que nós possamos então buscar mais a Deus e buscar muitas vezes solução para os nossos problemas, porque Deus é Ele que traz toda a solução. E houve um tempo do povo de Israel que eles estavam dispersos, não estavam obedecendo mais à vontade de Deus, não estavam mais ligando para as coisas do céu, estavam adorando outros deuses, adorando Balaíns, adorando imagens de esculturas, adorando várias situações que Deus disse: olha, terás um único Deus na tua presença. E o povo tinha esquecido desse detalhe. Então muitas vezes nós também esquecemos daquilo que Deus coloca na nossa frente. E aí precisamos de alguém que venha a nos despertar para uma nova realidade, despertar para uma nova fase nas nossas vidas. Amém? Então hoje nós vamos ler o livro de 1 Reis, no capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Nesse texto nós vamos entender o que Elias queria que o povo fizesse, porque o povo estava meio desorientado, parado no tempo, parado no espaço, e não estavam entendendo o que é que Deus queria da vida deles. Então vamos aqui abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16, que diz assim: Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele o anunciou, e Acabe foi encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido os Balaíns. Olha só que coisa interessante. Acabe achava que era Elias que estava perturbando as coisas em Israel. Por quê? Porque não chovia. Fazia já um bom tempo que não chovia. E Acabe sabia: não, isso aí é responsabilidade de Elias. Ele orou para Deus e aí não chove, então é isso que está acontecendo. Então ele está tirando a tranquilidade de Israel. E aí então quando ele encontra Elias, ele fala: tu que és o perturbador de Israel? Ele diz: não, eu não. O perturbador de Israel é você, que abandonou ao Senhor, está servindo aos Balaíns.
Então Acabe, ele não tinha se apercebido, ele estava querendo jogar a culpa nos outros. É o mesmo que acontece hoje diante de toda essa situação que vivemos. Muitas vezes eu não reconheço que eu preciso me converter ao Senhor. Eu não reconheço que eu preciso mudar de atitude e jogo a responsabilidade para os outros. Acho que foi fulano que agiu mal, ou foi aquele outro que não tomou conta de determinada situação, e aí eu fico na caça de culpados. Acabe aqui também estava a caça de culpado, e ele estava culpando quem? Elias. Ele estava culpando Elias porque a situação era grave. Só que Elias falou o seguinte para ele, olha só o que diz no versículo 19: agora pois manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Olha só, amados, vamos nos sintonizar nessa situação. Elias chama a atenção de Acabe e fala: olha, chama o povo de Israel, e também chama os 450 profetas de Baal, e manda chamar também os 400 profetas de Azera, que são o quê? Os profetas que estavam a serviço de Jezabel. Vocês estão entendendo? E aí então, Acabe então, no versículo 20 diz: então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Olha só que coisa interessante. Por que será que o povo não respondeu nada? Porque primeiro o povo tinha medo das mãos de Jezabel. Era uma mulher cruel, era uma mulher que mandava matar. Não quer obedecer? Morre. Então Deus estava despertando aquele povo para que eles pudessem então entender que era muito melhor servir a Deus do que servir a Baal. Amados, eu quero chamar a tua atenção aqui, que os deuses, que na verdade não são deuses, eles trazem terror para que o povo possa obedecê-los. Ao contrário do Deus vivo, Deus verdadeiro, que diz assim, que Ele te dá o que? O livre arbítrio, é você que escolhe, e Ele quer que você o sirva de coração, e não por medo. Você está entendendo isso ou não? Então não é o medo que vai fazer você a estar na presença de Deus, mas é o teu coração voluntário, é a tua forma voluntária de servir a Deus, é que te vai levar à graça do Senhor Jesus. E aqui então, o povo não respondia nada para Elias. Então, disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e eles escolherão para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha,
e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será o Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do Senhor, vosso Deus, mas não metais fogo no sacrifício. E tomando o novilho que lhes dera, prepararam-no, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Olha só, amados, começaram a invocar o nome do Senhor, que eles chamavam de Deus, que chamavam de Baal, Deus, e começaram desde manhã e foram até o meio-dia, invocando o nome do Deus Baal. Mas o que aconteceu? Responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam em volta do altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo. É necessário que acordem. E eles clamavam em altas vozes, e conforme seu costume se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Olha só, amados. Porém não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e Elias reparou, digam aí, reparou o altar do Senhor, que havia sido derribado. Então, para que eu possa entender, para que eu possa compreender, que para que eu tenha um acordo, que eu tenha um contato com Deus, eu preciso reparar o meu altar. Esse é o avivamento. Eu preciso reparar as coisas diante de Deus. A palavra de Deus diz claramente para mim que se eu tiver uma mágoa com um irmão, que eu devo ir me reconciliar com ele primeiro, para depois vir até o altar e oferecer as minhas ofertas. Então olha que coisa interessante, porque Elias, primeiro ele reparou o altar, ele foi lá e disse: olha, estou reparando o altar, porque aquele povo estava o que, amados? Simplesmente adorando a outros deuses. Então precisava agora ter um altar novo, um altar de forma diferente, um altar profético, que viesse a trazer aquele povo situações proféticas para um novo avivamento naquele lugar. Veja como que Elias começa a preparar o altar. A primeira coisa que ele faz, 31, versos 31, tomou 12 pedras. Por que ele tomou 12 pedras? Porque cada pedra simbolizava uma tribo de Israel. Se você for olhar, quando o povo de Israel atravessou o Jordão,
e entrou na terra que havia sido prometida por Deus, eles também tomaram 12 pedras e ali levantaram um altar, levantaram uma coluna de pedras e fizeram ali então um pacto com Deus, de servir a Deus nas terras estranhas e não ir a outros deuses. Então o que é que Elias estava fazendo? Restabelecendo, diga aí, restabelecendo o altar diante de Deus, restabelecendo a comunhão com Deus, porque eles tinham abandonado os princípios de servir a Deus verdadeiramente. Então acorda, se desperta, veja que vocês estão errando aqui, vocês não estão observando as leis do Senhor, que é servir a Ele, e é por isso que vocês estão nessa situação. E ele tomou as 12 pedras, conforme as 12 tribos de filhos de Jacó, no qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome, que significa uma grande nação. E ali estava então agora aquela grande nação, representada por aquele altar que Elias estava edificando novamente. Ele estava restaurando, ele estava trazendo algo diferenciado para aquele local, algo diferenciado para aquele povo, porque eles estavam já desapercebidos, eles não estavam percebendo mais todas as coisas. Tanto é que quando Elias fala para eles: olha, para de cochear em dois pensamentos. Se Deus é o Senhor, serve a Deus, mas se Baal for o Deus, serve a Baal. E o povo não respondeu nada. Por quê? Porque o povo estava fora de si, já não tinha mais aquele sentimento de reconhecer Deus verdadeiro. Eles já não reconheciam, porque se tivessem reconhecendo Deus verdadeiro, eles se prontificavam prontamente, dizendo: é o Senhor que nós vamos servir. Porque em outra passagem nós vemos que Josué disse: olha, é hora de vocês escolherem, ou vocês servem a Deus, ou servem os deuses dessa terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja que Josué já se posiciona: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui ele deixa a situação para eles decidirem, só que eles não respondem nada, eles não se posicionam. O normal, se eu perguntar para você agora, você que está em casa, quem você quer servir? Prontamente, alguns vão dizer: eu quero servir a Deus. Prontamente. Mas alguns ainda vão ficar com dúvida. Por quê? Porque ainda não querem abandonar aquilo que a carne fica satisfeita. Então muitos estão satisfazendo a carne e não satisfazendo a Deus. Muitos estão satisfazendo seus próprios desejos e não satisfazendo a Deus. E aí Deus está então chacoalhando a figueira. Deus então está abalando a terra, para que a terra possa entender, para que os moradores da terra possam entender que há um só Deus e Senhor de todos. Versículo 32 diz: e com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros. Amados, eu quero dizer para você que já fazia muito tempo que não chovia.
Se não chovia, você imagina um lugar que não chove há mais de 3 anos. E agora, Elias pede que eles encham 4 cântaros. A medida de um cântaro é de mais ou menos de 60 a 80 litros de água. De 60 a 80 litros de água. Essa era mais ou menos a medida de água que havia dentro de um cântaro. Ele mandou encher quanto? 4 cântaros. Vamos fazer a conta de que fosse 60 litros. 4 cântaros dá quanto, amados? 240 litros de água. Ele pegou e disse assim, pega aí, 240 litros de água. E vocês vão agora fazer uma coisa. Despeja essa água todinha em cima do holocausto. Mas espera aí. Se estava um tempo sem chuva, a água era a coisa mais preciosa que tinha naquele momento. Naquele momento, era coisa grande. Eu digo para você o seguinte: quanto vale uma garrafinha de água? R$2? R$2 uma garrafinha de água? Muito bem. Mas ela vale R$2 aonde tem muita água. E no deserto, quanto será que ela vale? Quanto você pagaria por uma garrafinha de água no deserto, com muita sede? Você chegaria a pagar R$10? Ainda que você falasse assim, tá caro. Mas se você tivesse com muita sede ainda, e você falasse, eu dou todo o dinheiro que está no meu bolso por uma garrafinha de água agora, porque senão eu vou morrer. Aí o dinheiro que está no meu bolso não vai valer nada. Então, depende de onde você estiver, a água vai ter um valor maior. E aqui eu coloco para você o seguinte: qual era o valor da água naquele momento? Era absurdo. Para eles conseguirem encher um cântaro, eles precisavam de 60 litros de água. Eu imagino aquela multidão ali, quem sabe alguns com seu alforje, com sua cumbuca de água, quem sabe assim, por exemplo, com a sua bolsa de água ali do lado, porque era algo precioso. E aqueles homens então devem ter passado no meio do povo, buscando uma oferta de água, e com muito sacrifício encheram os 4 cântaros de água, 240 litros de água. E agora Elias diz o seguinte: despeja essa água em cima do holocausto. Meu Deus, despeja essa água em cima do holocausto. Aqueles homens devem ter ficado meio atordoados quando Elias mandou que despejasse aquela água. Eu quero te lembrar que o holocausto dos profetas de Baal, eles colocaram o holocausto em cima da lenha seca, em cima do altar deles seco, e clamaram por fogo, e não obtiveram sucesso. Agora Elias joga água em cima da lenha e em cima do holocausto. 240 litros de água. E aí, versículo 34. E disse ainda Elias: fazei-o segunda vez. Ou seja, busca mais
240 litros de água. Amados, se você tem um poço perto é fácil. Se você tem um rio perto é fácil. Mas lá não tinha, estava seco. Estava seco. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver, por exemplo, que Acabe pede para que os seus servos vá buscar algum lugar que tenha erva, que tenha mato verde, para que os animais não morram, para que pudessem, por exemplo, salvar alguns animais, porque iam morrer, porque o mato precisava de quê? De água. Então não tinha água nem para que as ervas crescessem. E agora Elias manda jogar mais 240 litros de água. Amados, muitas caixas residenciais é de 500 litros. E agora nós estamos falando de 480 litros de água. 480 litros de água sendo jogados em cima do holocausto. E eles, quem sabe, andaram de novo no meio das pessoas. E as pessoas falaram: mas já dei água, não posso mais um pouquinho. E encheram os 4 cântaros de novo. E chegaram lá e jogaram aqueles 4 cântaros. Para que Elias viu que todo mundo tinha jogado ali, estava ali já aqueles 4 cântaros, ele disse assim: fazei-o a 3ª vez. Mais 240 litros de água. Amados, você entende que, por exemplo, aquela lenha ficou agora encharcada? Que a água, aqui a palavra de Deus, que a água escorria, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego que tinha sido feito em volta do altar. Quando fala, por exemplo, em um rego com fundura de 2 sementes, mais ou menos um palmo. Só que eu quero te lembrar uma coisa: quando você joga um pouco de água numa terra seca, a terra está tão seca que a água some. Mas aqui conseguiu embeber aquela terra e ainda ficar o rego cheio de água. E isso levou um tempo. Chegou a hora do sacrifício. Qual que é a hora do sacrifício, amados? A hora 9. Lembra do sacrifício de Jesus? A hora 9. Ele deu o brado na cruz do Calvário, que é às 3 horas da tarde. A hora do sacrifício. Olha que coisa tremenda. Agora Elias, diante da hora do sacrifício, na hora que Deus está recebendo o sacrifício, na hora que Deus está recebendo as ofertas, está ali um homem clamando a Deus, mas está fazendo o seguinte: está jogando ali, está colocando naquele sacrifício não só a ovelha, mas está colocando aquilo que era mais precioso, que era a água. A água. Quantos litros de água? Quantos litros de água foi jogado ali? Primeiro 240, depois mais 240, são 480, com mais 240, quanto? 700 e... Vamos lá, gente. 720.
720 litros de água num lugar que fazia 3 anos que não chovia. Versículo 36. E sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, ó Senhor, és Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. O que Elias estava dizendo nesta oração? Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus e não Baal. Mostra para esse povo, Senhor, que se esse povo se converter dos seus maus caminhos e clamar, eu ouvirei do céu as suas orações e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso. E Deus responde. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E agarraram-nos, e Elias os fez descer ao rio de Quizon, onde os matou. Você está entendendo isso? O povo foi despertado através de uma ação de Deus, uma resposta de Deus, para que eles entendessem, para que eles pudessem proclamar. Amados, olha a situação como mudou. Quando Elias chama esse povo e diz: olha, é hora de vocês decidirem se Baal é Deus, serve a Baal, se Deus é Deus, serve a Deus. E eles não responderam nada. Agora Elias não precisou mais perguntar para eles. Eles mesmos prostraram-se com o rosto em terra e começaram a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Você pode dar glória ao Senhor por isso? Porque nós precisamos reconhecer em todo momento, precisamos reconhecer a todo instante que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Por que o meu povo sofre? Porque lhe falta o conhecimento, falta sabedoria a esse povo, falta entender que Jesus é a solução para todos os problemas. Tem muitas pessoas buscando solução aqui, buscando solução ali, querendo situações diferenciadas, e se esquecem que só o Senhor é Deus. Só Ele. Busque a tua solução no Senhor. Resolva os teus problemas no Senhor. Se dedique a Ele. Ofereça ao Senhor sacrifícios. Que sacrifício, pastor? Sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, sacrifícios
se prostrar na presença dEle e reconhecê-lo como o Senhor da tua vida. É esse o sacrifício que Deus quer. Ele não quer que você faça coisas que você não pode fazer. Ele quer coisas simples. Ele quer o teu coração. Lá em Apocalipse o Senhor escreveu assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. E que porta é essa que o Senhor quer abrir? É a porta do teu coração. Eu quero te dizer que o teu coração tem fechadura só para o lado de dentro. É só você que consegue abrir a porta do teu coração, mais ninguém. Então nesta noite eu te convido a você abrir o teu coração e dizer ao Senhor: Senhor, entra, faz morada em mim, Senhor. Faz morada. Faz morada. Eu me lembro daquele hino que foi cantado por muita gente. Entra na minha casa. Cuida da minha vida. Né? Muitas pessoas conhecem esse hino. Muitas pessoas conhecem e sabem cantar esse hino até de cor e salteado. E hoje eu tenho certeza que Deus, Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer fazer morada. Mas existe aqui uma decisão que você precisa tomar. Se Deus é Deus, sirva a Ele. Mas se você entende que Deus não resolve nada na tua vida, continue do jeito que você está. Mas eu te convido agora a louvar ao Senhor, junto com a equipe de louvores, e pedir ao Senhor: entra na minha casa, entra na minha vida. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te servir. Diga: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim e entra na minha casa, entra na minha vida.
toda a sua casa, diz agora toda a sua. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu sou pequeno demais. Me dá a sua paz. Largo tudo pra te servir. Antiga, entra na minha casa, Deus. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim e entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor